Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje vamos falar de um assunto um pouquinho diferente. São dicas de preparação, dicas de estudo. Então eu até coloquei aqui 5 erros que cometemos regularmente na nossa preparação. Bom, este vídeo nasceu como sugestão de alguns comentários que eu vi por aqui no próprio YouTube, né? E também mensagens que chegaram lá no Instagram. Então vamos lá, eu vou utilizar a minha experiência, aqueles erros que eu cometi na minha preparação e vou compartilhá-los com vocês. Então, sem perder tempo, erro de número 1. Bom, aqui é algo que já está batido, mas muitas pessoas, ainda assim, elas acabam cometendo, que é a ausência, a falta de um cronograma, daquele típico roteiro de estudo de um trilho que vai nos guiar, tá? Então, durante muito tempo, eu não tive também o meu cronograma. Eu ia estudando de acordo com o dia. Ah, é segunda-feira? Estou mais animado, vou para a matéria mais difícil. Agora, quando chegava ali para sexta-feira, final de semana, eu sempre acabava estudando as matérias com maior afinidade. Isso tinha um efeito terrível, que era que as matérias que eu não dominava tanto, elas ficavam escanteadas, eu as jogava para debaixo do tapete. Então, galera, recado de amigo, tenham seu cronograma, montem de acordo com as suas necessidades, é claro, isso é muito individualizado, que isso ajuda a dar maior previsibilidade e o nosso cérebro, ele fica mais ambientado, ele não leva aqueles sustos. Putz, hoje eu vou ter que estudar matemática, português, enfim, vai tudo mais no automático com esta organização. Então, erro número 1 é a pessoa que não tem o cronograma. Bom, o segundo erro que identificamos por aqui, ainda relacionado ao cronograma, é aquela pessoa que ela até montou o cronograma, porém não o segue à risca. Então, até coloquei aquela pessoa que fura o seu horário de estudo, ela não cumpre o seu cronograma. Esse é um segundo erro que eu identifico muito na preparação das pessoas. Claro, eu também cometi durante a minha jornada, durante a minha preparação, principalmente porque algumas vezes eu criava cronogramas que eram simplesmente impossíveis de serem seguidos, seja a curto prazo ou a longo prazo, tá? Eu colocava ali, queria estudar 7, 8, 10, 15 horas por dia, quando na verdade eu estava me enganando, tá? Então, faça um cronograma tendo determinadas folgas. Nunca trabalhe no limite ali. Como assim no limite? Por exemplo, se você tem 6 horas vagas por dia, não coloque para que vai estudar 6 horas por dia. Que surgem outros imprevistos, você tem higiene pessoal, distrações, precisa se alimentar também, então nunca trabalhe no fio da navalha, sempre coloque um horário com determinada folga, até porque se você consegue cumprir o seu cronograma, isso vai te dar uma sensação excelente, é um recado de dever cumprido que passa ao seu cérebro, e o estudo acaba ficando mais prazeroso. Em contrapartida, a partir daquele momento que você não cumpre o cronograma, o efeito é totalmente devastador. Aquela sensação de culpa, de que não estamos conseguindo dar conta ao que planejamos e organizamos, ela vem a todo instante. Então, vamos ter um cronograma e vamos cumpri-lo. Para cumpri-lo, vamos observar ali as situações bem pontuais. Não faça nada mirabolante, assim. Se você tem 3 horas, coloque que estudará um pouquinho abaixo disso. Se tem 5 horas, a mesma coisa. Beleza, pessoal? Nunca trabalhe no limite do limite. Um terceiro erro que identificamos bastante, também já cometi durante a minha preparação, é em relação aos resumos. Galera, não faça resumos, mas calma, senão já vão brigar comigo aí. Eu estou falando daqueles resumos que eu chamo de resumos de largada. Como assim resumos de largada? São as pessoas que elas estão tendo o primeiro contato com a matéria e já saem querendo confeccionar o seu material de estudo, seu mapa mental, flashcard, resumo, enfim, as suas anotações. Galera, seguinte, você precisa de um tempo, dar um tempo ao cérebro para que ele entenda
e faça a digestão, vamos dizer assim mesmo. Ele consiga digerir todas as informações que foram apresentadas. Como é um universo totalmente novo, isso demora determinado tempo. Claro, depende de cada pessoa. Então, a partir do momento que você assistiu uma aula, leu determinado livro ou PDF e já correu para fazer o seu resumo, tudo que você leu naquele instante será considerado por você importante. É aquele lance de grifo, sabe? Que o texto inteiro está grifado em amarelo. É justamente por isso. Você precisa fazer uma leitura, 2, 3, depois resolver questões, para só então sair ali definitivamente grifando as palavras-chave, ok? Então, recado: não faça resumo imediatamente à aula assistida pela primeira vez ou ainda ao livro que foi lido ali de modo inédito, o primeiro contato seu com a matéria. Eu não estou considerando resumo as anotações de aula que os professores passam. Por exemplo, você está assistindo determinada aula e o professor está anotando ali no quadro. Isso eu não considero resumo, tá? É uma cópia das anotações do professor. E claro, este material você precisa reproduzir para o seu caderno ou para o seu computador. Enfim, eu estou falando do seu material mesmo de resumo, que é escrito com suas palavras. Este faça só após resolver uma quantidade grande e boa de questões, beleza? Eu vou até demonstrar aqui com vocês uma situação que aconteceu comigo, que ilustra bem isso. Bom, quando eu estava estudando processo civil pela primeira vez, temos um instituto neste ramo do direito que é chamado de autotutela, tá? Então, temos lá no processo civil mecanismos para resolver conflitos. E a autotutela é um destes meios, é um destes mecanismos. Calma que você já vai entender onde eu quero chegar. Bom, eu fui lá, peguei o meu livro parrudo da época de faculdade e comecei a fazer ali a leitura da autotutela. Quando eu identifiquei o conceito, estava gigantesco. A grossíssimo modo, tínhamos ali no livro o seguinte: a autotutela é um mecanismo de solução de conflitos mais antigo que se tem notícia, em que o ser humano resolvia as lides, os conflitos, as brigas com outras pessoas, com o uso da força física, prevalecendo sempre aquele que era mais forte dentro de determinada sociedade. E o que eu fiz? Eu comecei a anotar todas estas informações no meu resumo digital. Suponhamos aqui que este seja o meu resumo. Então, comecei a colocar ali, ó: a autotutela é o mecanismo mais antigo de resolução de conflitos em que o ser humano mais forte de determinado grupo ou de determinada sociedade, ele consegue ganhar, ele consegue se sair vencedor nas demandas através de sua força física. Então perceba, o meu resumo ficou gigante. Como era o meu primeiro contato com aquela matéria, eu entendi, fazendo o resumo na sequência, que tudo, absolutamente tudo ali era importante. Eu não soube filtrar. Com o tempo e um pouquinho mais de experiência, e principalmente resolvendo muitas questões, eu comecei a observar o seguinte: vamos novamente para a autotutela. Então, eu ia lá resolver questões e o que acontecia? Este ponto aqui do meu conceito, ele era explorado em prova, que falava da força. A autotutela é a resolução dos conflitos através da força. Resolvia mais 2, 3 questões, novamente, só este ponto do meu resumo caía. Estava resolvendo, sei lá, a 100ª questão, a mesma coisa acontecia. Só este ponto do meu resumo era explorado. Então eu comecei a perceber que todo o restante do que eu tinha resumido não era importante e não era explorado em prova. Até que o meu resumo final ficou como autotutela, a palavra-chave tendo como força. Então, eu sabia que as provas iam cobrar que a autotutela era o uso da força para resolver conflitos. Então, eu descobri assim a palavra-chave. Então, perceba a diferença deste resumo feito de largada, feito na primeira leitura da matéria, com um resumo que demorou um pouco mais de tempo, que eu fui fazê-lo apenas após resolver várias questões e deixar que a matéria tivesse uma maturação maior dentro da minha cabeça, tá? Então, por isso que eu não recomendo o uso de resumos de modo imediato. Assistiu a aula, não saia fazendo resumos. Até porque são as questões que vão dar o direcionamento do que é importante, daquilo que é irrelevante para as provas. Beleza, galera? Então, consequentemente, o quarto erro, ele decorre do terceiro,
é aquela pessoa que não faz questões. A galera que não resolve questões está cometendo um erro gravíssimo, porque, como eu disse acima, são as questões que vão dar o direcionamento e vão mostrar o que efetivamente é importante para a realização de nossa prova. Então, principalmente as questões direcionadas para a banca do seu concurso, elas são indispensáveis. Resolva muitas questões que elas vão ajudar tanto na identificação das palavras-chave como na confecção do seu material de estudos. Beleza, pessoal? E por fim, o último erro que eu identifiquei durante a minha preparação e também conversando com outros candidatos, né, outros aprovados, é em relação à revisão. As pessoas que não revisam aquele conteúdo que já foi estudado. Galera, você precisa estudar. Vocês precisam estudar o que já foi visto em algum momento, porque senão esta informação ela estará dia após dia escorrendo e indo para a lata do lixo, literalmente. Então, eu acho que já aconteceu com algum de vocês, talvez com todos, aquela sensação de que você chega na prova, sabe entre aspas aqui, tá? Você sabe a matéria, mas fala, putz, sei de tudo isso, mas não lembro os requisitos, não lembro as hipóteses, não lembro tal coisa. Ou seja, faltou revisão. Não estamos falando aqui de um caso de branco na prova, mas sim a falta da manutenção das informações, que a todo tempo precisamos estar revisitando. O nosso cérebro, ele acaba sendo traiçoeiro em relação a isso mesmo. Então, se não vamos fazendo a manutenção daquele conteúdo estudado, tudo que já vimos em algum momento será perdido. Então, mais importante, claro, é um roteiro, seria como se fosse uma escadinha. Todos estes erros devemos evitar. Agora, se eu fosse escolher o principal aqui, são as pessoas que não revisam o seu conteúdo. Às vezes, elas acabam a aula, acabam a leitura do PDF sabendo muito, resolvem as questões e acertam todas. Só que como ao longo do tempo elas não voltam a revisitar esta matéria, elas acabam perdendo todo aquele conhecimento que adquiriram lá no começo, lá naqueles primeiros vídeos que assistiram. Beleza, pessoal? Então perceba, aqui rapidamente vimos 5 erros bem comuns na preparação dos candidatos, tá? O primeiro deles, a ausência de cronograma. Portanto, elabore o seu roteiro, o seu cronograma de estudos. Após isso, não deixe de cumpri-lo. Se você fez o cronograma, por favor, cumpra-o à risca. Além disso, é um erro a pessoa que faz resumos de modo inicial, na primeira leitura. Espere um pouco, deixe a informação ficar mais sólida na sua cabeça. Também é um erro, o quarto erro aqui que identificamos é daquelas pessoas que não resolvem questões. Também não faça isso, porque é através da resolução de várias questões que você vai identificar a importância do conteúdo e conseguir fazer um material bem resumido e direcionado para a sua prova. E por fim, galera, não deixem de revisar o conteúdo. Se programem, façam várias revisões. E isso aqui, quando eu digo várias, são várias mesmo. É uma parte chata da nossa jornada, mas indispensável. Portanto, galera, tentem evitar ao máximo cometer estes erros. Se você observou que está enquadrado em uma ou mais destas situações, sempre é tempo de dar uma desviada, de dar uma corrigida na sua rota. Ok? E se vocês quiserem outros vídeos relacionados à preparação para concurso, de dicas, por exemplo, como montar mapas mentais, cronogramas, resolver questões de forma mais eficaz, revisar também o conteúdo, por que não? Deixem nos comentários que poderemos providenciar. Maravilha? Então, este vídeo fica por aqui, espero que tenham curtido. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal que sempre fortalece demais. Valeu, pessoal, até a próxima e eu fui!